Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia agora junto comigo, no livro de Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Para continuarmos o texto sagrado que começamos a falar há 2 domingos atrás, quando tratamos debaixo do tema Igreja, o lugar da inclusividade, porque há uma pregação também baseada na relativização de todas as coisas, que igreja é lugar de acepção, porque hoje a tentativa é que a desordem seja a ordem do momento. Os filhos é que mandam nos pais, e o errado é que está certo. Hoje, absurdamente, por exemplo, se um homem e uma mulher se abraçam e se beijam no estabelecimento comercial, eles podem ser advertidos. Mas se 2 homens ou se 2 mulheres estiverem praticamente se comendo num ambiente comercial, ninguém pode falar nada. Absurdamente, aquilo que está fora do compasso, que é bestial, é tido como normal. Estão tentando normalizar aquilo que é impossível ser normalizado. Cada um faz o que quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Mas a coisa está tão absurda, vou repetir, se um casal estiver dando beijoca no estabelecimento comercial, o marido e a esposa, eles podem ser chamados à atenção. Mas se um rapaz estiver sentado no colo de outro rapaz, um chupando a língua do outro, ninguém pode falar nada. Se 2 moças estiverem com atos obscenos no meio de um restaurante onde famílias estão reunidas, famílias normais, ninguém pode falar nada. Quem está me entendendo? Vou repetir, cada um faz o que quiser, vive do jeito que quiser. Agora o negócio está tão insano que aquilo que é normal é contra a lei, e aquilo que é antinatural é que é o correto, é que é o certo. Absurdo. Então há toda uma preparação para que nós vivamos como seres que eu nem sei dizer o que é, porque a vaca continua comendo capim, o boi também lambendo sal, mas o ser humano quer viver como se fosse um animal que não existe na terra. Coisa absurda. Por isso, feliz é você que nesses dias consegue crer que há um Deus que vela e que zela pela sua vida. Feliz será você se você buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Feliz será você se a terra não for o lugar do seu maior investimento, porque Jesus ensinou: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Feche os teus olhos antes de fazermos a leitura sagrada. Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, porque não há Deus como tu, não há Deus além de ti, não há quem faça o que o Senhor faz, e foi o Senhor quem criou todas as coisas. Bendito seja o teu nome, porque apesar de constatar que a tua palavra é fiel e verdadeira, que os dias que vivemos vão ficando cada vez mais terríveis, não é fácil e não está fácil viver sobre a face dessa terra, mas a tua palavra diz que em ti, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então que a tua graça venha sobre nós para alargar o nosso entendimento, inflacionar o nosso entendimento, iluminar os olhos dos nossos corações, para que sejamos capazes de enxergar a realidade de todas as coisas e conseguir administrar a nossa vida de modo que o teu coração se agrade de nós, os seus olhos se alegrem com as nossas atitudes e nós sejamos sal para esta terra e luz para este mundo. Ó Altíssimo Deus, leva os nossos pensamentos cativos ao teu trono e nos conceda a capacidade para compreender, para entender, para guardar a tua palavra no nosso coração e colocá-la em prática no dia a dia, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus: por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo.
e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E assim, entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Olhe para cá, por favor. Quantas vezes na sua vida você já ouviu falar que a oração, a súplica do justo, pode operar grandes coisas? Pode mover a mão do Todo-Poderoso? Quem aqui já ouviu isso algumas vezes? Todos nós já ouvimos. Pode muito em sua eficácia a súplica dos justos. Não, quando essa pessoa ora, a mão de Deus se move. Peça para aquela pessoa orar, porque ela tem alguma coisinha a mais com Deus. A oração dela parece que chega mais rápido no trono. Já ouvimos falar isso muitas vezes, ou quem sabe nós também já falamos isso muitas vezes. E aí a minha pergunta é, ao ouvir essa sentença, o seu entendimento é iluminado? Sua mente fica esclarecida? Por quê que quando aquela pessoa ora, aparentemente é como se ela usasse o método do WhatsApp e a minha oração fosse por fax? Tem que chegar no correio, o funcionário do correio tem que pegar o fax, procurar o endereço, ir de bicicleta levar a mensagem. Por quê? Por que com alguns parece que a oração é via WhatsApp e por outro, fax, que passa pelo correio? Nesta manhã, vamos buscar aprofundar o nosso entendimento, meditando, subordinado a esse tema, oração ao Pai, poder de inclusividade. Porque o poder não está na oração. A oração tem poder? Tem nada. Porque se fosse a oração que tivesse poder, você ou qualquer um faria qualquer oração, então é a oração que tem poder. Quem tem poder é aquele que recebe a oração. Ele é o Todo-Poderoso. Então é a oração ao Pai, e nós sabemos de qual Pai nós estamos falando. Nós estamos falando do Pai Celestial. Não, tem gente fazendo oração contrária. Oração contrária pode alguma coisa? Pode. Pode. Mas não para o Pai. Porque o Pai não ouve oração de filho endemoniado. Porque quem ora ao contrário do que o Pai quer contra o irmão, sua oração não vai ser atendida pelo Pai, vai ser pelo cão. Porque assim como Deus usa as palavras que saem da nossa boca, o diabo também usa. Pergunta aí para o seu vizinho, para quem você anda dando munição? Para o pai ou para o diabão? Pois é possível dar munição para o diabo. Vai dizer que você nunca ouviu falar disso? Por exemplo, aqueles irmãos, não só as irmãs, mas aqueles irmãos que estão passando por um tratamento da arma mais poderosa que o ser humano tem, você sabe qual é? De máscara não dá para fazer, né? Senão eu ia falar para você fazer para o seu vizinho, mas de máscara não dá. Essa é a arma mais poderosa. Mas quantas pessoas se colocam de joelhos em oração em grupo, e aí começa o pai, meu coração está ferido, papai, porque o Valdelino, patrocínio dos Santos, semana passada me feriu. Ó Deus, ele falou que eu sou isso, ele falou que eu sou aquilo, mas eu sei, pai, que é ele que é assim, assim. Todo mundo ouvindo, ninguém fala amém nem nada, todo mundo de butuca, para saber sobre a vida do Valdelino.
na hora do momento mais piedoso que o cristão pode viver, se ele não cuidar, ele ainda usa para fazer fofoca. E aí é o pai que vai fazer uso dessa oração? Não, os irmãos e o cão. Porque fica no coração dos irmãos, será que é verdade, será que é mentira? Porque quando é coisa boa, a gente levanta do chão e já esqueceu. Agora, quando é coisa ruim, nós queremos saber se é verdade ou não. Quem concorda comigo, faz assim com a mão. Que coisa louca, meu pai, essa natureza. Mas voltando aqui, oração ao Pai, poder de incluir o outro num lugar que dinheiro não pode comprar. Nessa relação de quem ora e para quem se ora, o que é que faz a maior diferença? Quem está orando ou quem ouve e responde à oração? Quem faz a maior diferença? Quem está orando ou quem ouve e responde à oração? Através da narrativa do apóstolo Paulo, fruto de sua experiência e inspiração do Espírito Santo de Deus, acredito que nós hoje conseguiremos crescer no entendimento desse ato misterioso. Que ato misterioso? Oração. Eu não sei com você, mas todas as vezes que eu paro para orar, acontece algo dentro de mim, porque eu fico pensando, eu aqui comedor de arroz e feijão, estou falando e o Todo-Poderoso está me ouvindo, e às vezes eu divago e levo um tempão para voltar para o assunto que eu queria falar. Eu fico pensando, Deus está me ouvindo, o Criador de todo o universo está ouvindo a minha oração. É um ato misterioso. E aí poderíamos citar tantas falas de pessoas tão famosas que tratam sobre essa questão do comedor de arroz e feijão orar e o Todo-Poderoso escutar. Uma das mais célebres dela é aquela que dizem que a rainha da Inglaterra diz que tem mais medo de um cristão orando do que do exército americano, a maior força bélica da terra. Quem já ouviu essa? Algumas pessoas. Mas falar sobre oração, citar frases famosas de alguém que reconhece a oração, não faz diferença nenhuma se eu não me tornar alguém que ora. Você já ouviu falar de oração que não passa do teto? Sabe qual é a oração que não passa do teto? É aquela oração que virou reza. Jesus falou, e vós quando orardes não useis de vãs repetições. Sabe qual é a oração que virou reza? É aquela que você faz todo dia do mesmo jeito, sem nem pensar em Deus, mas você ora da garganta para a língua, porque você precisa cumprir a tabela da vida religiosa evangélica. Aí você está pensando no hambúrguer e está falando com o criador da vaca. No versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo: por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Vou ler de novo. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Você sabe quem é o pai do diabo? Quem é o pai do diabo? Quem é o pai do diabo? É ele! Mas ele não foi criado diabo. Ele foi transformado por vontade própria. Mas Deus é pai de todos. Porque não existe vida fora da criação do Pai. O apóstolo Paulo diz que ele dobra o joelho diante do Pai, do autor e consumador de toda a criação. E qual o primeiro motivo que levou o apóstolo Paulo a ajoelhar-se diante do Deus Pai Todo-Poderoso? Nós vimos isso no domingo retrasado.
No versículo 10 do capítulo 3 de Efésios está escrito: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Por que o apóstolo Paulo se coloca de joelho? Me ajude, faça assim com o seu dedo profético. Diga aí para o seu vizinho, para que através de você, que é a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja revelada. Olha que absurdo! A multiforme sabedoria de Deus só pode se revelar através de quem? Da sua vida. Você é a igreja. Para você é fácil acreditar nisso? Ouvir não é difícil, mas conseguir acreditar, irmãos, é difícil. Quando você conseguir acreditar que através de você, Deus quer manifestar a sua multiforme sabedoria e grandeza, você vai ser liberto de todos os complexos de inferioridade. Você vai ser curado de todos os sentimentos de incapacidade. E ainda que você erre grotesca ou grosseiramente, você não vai conseguir parar, porque o fato de saber que Deus conta com você, vai te dar mais poder para continuar, do que as suas fraquezas vão ter poder para te parar. O único problema é que é preciso acreditar. E uma das maneiras de crescer em acreditar, é saber como se colocar diante do Pai na hora da oração. Quem aqui ama doar sangue, gosta de ver a agulha entrando na veia? Levanta a mão, por favor. Mas você gosta de sentir a agulha entrando na sua veia, assim? Você gosta quando a enfermeira erra a veia? Aí ela tem que picar umas 10 vezes a sua veia. Quem gosta? Levanta a mão, por favor. Eu creio que tem gente que ama doar sangue porque sabe que aquilo vai gerar vida para pessoas que podem precisar. Mas eu não acredito que exista pessoas que gostam da picada da agulha. O que eu quero dizer com isso é que eu não consigo imaginar alguém indo lá para o Hemosul para doar sangue e fala, vai, mas não acerta na primeira não, acerta só na 12ª, porque eu tenho prazer. Eu acho difícil, mas na terra tem louco para tudo, né? Mas ninguém, ou pelo menos a maioria das pessoas, quando vai doar sangue, coloca o bração ali e começa a lembrar do Corinthians, do Flamengo. A pessoa se concentra, todos os sentidos dela voltam para aquele momento, pelo menos por alguns instantes. Quem concorda comigo, dá um sinal, pelo amor de Deus. Para orar, irmãos, nós não deveríamos ser diferentes. A oração para você e para mim deveria ser mais do que uma doação de sangue, deveria ser uma transfusão. Um momento da minha vida entrar na vida de Deus e a vida de Deus entrar na minha vida. Se você conseguir transformar os seus, espero que eu esteja errado, poucos momentos com Deus diariamente, em uma transfusão de vida, da sua que vai para Ele, da dele que vem para você, certamente a sua mente vai começar a experimentar uma transformação, de uma mente natural para a mente de Cristo. O judeu não tinha o hábito de se ajoelhar para orar. Tanto é que quando Jesus fala de dois ou de duas personagens bíblicas que estavam orando a Deus, um era um fariseu e outro era um publicano. O fariseu batia no peito e se achava o the best. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou ao culto pelo menos uma vez por semana. Ó Deus, eu dou esmola, se alguém toca na minha porta do meu interfone, eu dou o resto que sobrou. Ó, o Senhor sabe que eu sou o cara. Eu sou a cara. E aí o outro diante de Deus abaixou a cabeça e miserável e desprezível pecador que sou. Os dois estavam de pé. Um
estava humilhado interiormente, o outro exaltado. Não era costume para o judeu se ajoelhar, mas o ato de ajoelhar-se significa humilhar-se diante daquele que nós reconhecemos que é maior do que nós. Posso ouvir um aleluia? E uma das manifestações da multiforme sabedoria de Deus é o ser humano saber que através de Jesus Cristo de Nazaré, nós podemos fazer parte da mesma família. A motivação principal para o apóstolo interceder é para que a multiforme sabedoria de Deus se manifeste através de você e de mim, através de nós que somos igreja. E uma das manifestações da multiforme sabedoria de Deus é o ser humano que ainda não conhece a Deus através de Jesus Cristo de Nazaré, saber que através desse Cristo nós podemos fazer parte da mesma família. Irmãos, se você der uma olhada para quem está à sua volta, você vai ficar impressionado. Como é que pode? Cada um de nós tem apenas um par de olhos, uma narina com 2 orifícios, ou 2 narinas, um nariz com 2 narinas, boca, língua, tudo no mesmo lugar, mas somos absolutamente diferentes. Não tem uma íris repetida, uma impressão digital repetida. É a multiforme grandeza de Deus. Agora, uma das coisas que as pessoas precisam saber através da manifestação da igreja é que em Cristo Jesus nós podemos fazer parte da mesma família. E nós podemos fazer parte da mesma família não porque temos a mesma cor de pele, que hoje é um problema lascado, não é? Ter pele diferente. Devia confinar os brancos num lugar só, os negros num lugar só, os amarelos num lugar só, para não ter problema racial. Só que isso nunca foi problema. Isso é multiforme grandeza da manifestação do Criador. Agora, conseguiram fazer que nesses dias seja um problema ser diferente. Até isso. Mas não é por causa da pele. Não é por não ter pele parecida que não podemos ser da mesma família. Em Cristo Jesus, brancos, negros, amarelos, todos os diferentes podem fazer parte da mesma família. Somos parte da mesma família não porque moramos no mesmo endereço. Hoje, por exemplo, nessa manhã não tem ninguém que mora no mesmo endereço que eu aqui. Mas vocês são da mesma família que eu. Não da sanguínea, mas da família espiritual. Nós somos parte da mesma família, não porque pensamos do mesmo jeito. Aliás, você conhece algum casal que, segundo a Escritura Sagrada, depois que se casa, depois que acasala, se torna 2 um, que pensa do mesmo jeito? Quem aqui conhece? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Não existe. Não é bom que o homem fique só, deixará o seu pai, a sua mãe, iniciar a sua esposa, e os 2 se tornarão um, mas continuam pensando diferente um do outro. E eu fico pasmo como algumas vezes nós queremos que a igreja seja tudo do nosso jeito. Impossible. Como diria o Mussum, sabe quando isso vai acontecer? Na terra, jamais. Quem lembra do Mussum? Olha quanta gente. Jamais. Mas com todas essas diferenças, em Cristo Jesus nós podemos fazer parte da mesma família. Podemos fazer parte da mesma família porque somos filhos do mesmo Pai. Olha o fator de unidade. Qual é o fator de unidade? Nós temos o mesmo Pai. Nós oramos ao mesmo Pai. Somos a descendência do mesmo Pai celestial. E o Pai celestial não faz acepção de pessoas. Para o Pai celestial, todos os filhos são iguais. Agora, como é que Deus trata a cada um?
Cada um é tratado segundo as suas obras. Cada um é tratado não pelo que sente, não apenas pelo que fala, mas pelo que faz. Cutuca o seu vizinho e pergunta: está entendendo? Está dando sono? Para o pai, todos os filhos são iguais. Para o Pai Celestial. E como que o pai se relaciona com seus filhos? Pelo comportamento de cada um. Na nossa casa não é assim, irmãos. Na minha casa não é assim. Eu até me esforço, mas não é assim. Por enquanto eu tenho só 2 filhos biológicos. Brasileiro, né, irmãos? E crente ainda, fervoroso, não desiste nunca. O primeiro, sempre terrível, mas agora inacreditavelmente querido e obediente. A segunda, sempre querida, mas meu Deus do céu, vai ser teimosa assim lá na terra do Balaão. Queridinha demais, mas difícil. O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, o mesmo amor, mas comportamentos diferentes. O João Lucas escrevia, não lia, a vara comia no lombo. A Sofia não escreve nem lê, e a gente conversa. Quem está me entendendo? Deus não é assim. Se Deus fosse o pai do João e da Sofia, a Sofia também levaria a varada no lombo, que nem o João Lucas levou. Lembre que estamos falando sobre oração ao Pai. Lembre que eu fiz uma pergunta: o que faz a maior diferença? Quem está orando ou quem responde a oração? Lembre que nós estamos falando sobre como entender essa questão: muito pode a súplica do justo em seus efeitos. Lembre disso, para você continuar utilizando, aproveitando aquilo que estamos compartilhando. Deus é o modelo perfeito de pai. Sempre presente. Qual é o pai que pode estar presente sempre? Nem o mais vagabundo dos pais pode estar presente sempre, porque nenhum pai é onipresente. Por isso que todos os pais deveriam empurrar os filhos para Deus, não para si. Deus é o modelo de pai perfeito, sempre presente. Por que eu falei nem o mais vagabundo dos pais? Porque o pai que trabalha passa a maior parte do tempo em casa ou fora? Fora. Não dá para entender? Se o pai for pastor, está frito. Porque daí a sogra vai cobrar, que ele não passa tempo com os filhos. Você sabia disso? Sabia não? Minha sogra deve estar me ouvindo, estou me vingando agora dela. Porque ela falava: você não tem tempo para seus filhos? Tenho, mais do que o normal. Tenho, até quando eu não estou almoçando, eu sento à mesa. Tudo bem que vários dias da semana eu não posso estar em casa. Aí o meu cunhado se casou. E ele não casou com um pastor, com uma pastora. Com a pastora, é. Ele casou com uma médica. E agora? Nunca mais a sogra me cobrou? Por quê? Médico tem menos tempo ainda em casa. Mas qual que é a diferença entre o médico e o pastor? O pastor trabalha para Deus, para a glória de Deus, não pode cobrar nada, mas sempre está errado.
O médico atende as pessoas, cobra caro, receita o remédio, erra 10 vezes, mas está sempre certo. Deu para entender ou quer mais exemplo? Tá bom por aqui, né? Mas quando o médico não aparece em casa, 3 dias seguidos, porque ele estava de plantão, coitado. E o pastor, quando não aparece em casa de cedo até de tarde, estava onde? Se você chega na casa do doutor, ele está estudando. Porque tem que se atualizar. Não, dedicado, profissional dedicado. Você chega na casa do pastor, ele está lendo Bíblia e orando. Mas esse pastor é vagabundo. Uma hora dessa, lendo Bíblia e orando? Consegue entender? Sabe por que é assim? Porque está escrito na Bíblia, quem almeja o episcopado, excelente obra, almeja. E se quem cuida das ovelhas é assim, será que sobre as ovelhas é diferente? Não. Exemplo. O seu parente pode fazer a maior caca de todos os tempos na sua família. E se ele é alguém já levado à breca, a maioria vai ficar com compaixão dele. Vai falar, não, fulano é assim, olha, é problemático faz tempo. Nós temos que entender, principalmente vocês crentes, tem que ter misericórdia. Agora, se é um dos crentes que a vida inteira serviu todo mundo, não faz nada errado, dá uma escorregada, pratica uma bobagem, o que a pessoa vai falar? Eu sabia que era crente falso. Representou 15 anos representando, eu sabia, um dia ia pisar na bola, eu profetizei. É diante do Pai que o apóstolo Paulo se ajoelha. E é diante do Pai que você precisa se ajoelhar, para que a sua vida seja uma manifestação de poder, de inclusividade, para que você seja capaz de tratar bem quem professa a mesma fé que você e quem não professa fé nenhuma. É diante do Pai que você precisa se colocar de joelhos, para fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Posso ouvir um amém? Amém. É diante do Pai que você precisa passar, segundo Jesus Cristo de Nazaré, pelo menos 1 hora do seu dia, para que mesmo sendo um cristão, não viva com um vazio impossível de ser preenchido no seu coração. O apóstolo Paulo conhecia muito bem o seu Pai Celestial e sabia que somente com a intervenção do Pai seria possível a igreja cumprir sua tarefa, sua missão, pois o nosso Pai é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir, pensar ou imaginar, conforme o seu poder que já opera em nós. O apóstolo Paulo sabia que mesmo sendo vontade de Deus, era preciso que alguém na terra clamasse para que Deus empurrasse, movimentasse a sua igreja para fazer aquilo que já estava no seu coração desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo sabia que Deus é um Pai que escuta ou que ouve e responde nossas orações. O apóstolo Paulo sabia que o nosso Pai é aquele que sabe tudo e que também pode todas as coisas. Por isso ele diz, eu me coloco de joelhos diante do Pai. E eu oro ao Pai em nome de Jesus. E o Pai responde a minha oração no poder e pelo poder do Espírito Santo. Tudo no seu devido lugar. Sempre os três agindo em harmonia. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Quando você chega diante de Deus, o que você mais pede? Para quem você mais pede?
A Bíblia trata de todas essas coisas. Só que Ele não faz apenas o que nós pedimos, Ele também pode fazer o que nós imaginamos ou pensamos. E seja o pedido, ou seja a imaginação, seja o pensamento, Deus opera, Deus realiza através do seu poder que já age em nós. Significa que Deus conhece também nossos pensamentos, aquilo que não ousamos pedir, apenas pensamos, Deus, o nosso Pai Celestial, pode realizar. Por isso está escrito que tudo aquilo que é bom, que é útil, que é de boa fama, que serve para alguma coisa, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. A sua mente, a minha mente, a nossa mente, como filhos de um Pai que é 3 vezes santo, deve também passar por uma peneira diária. E daí a necessidade de você ler a palavra diariamente. Se você lê a Bíblia diariamente a palavra do Pai vai estar sendo introjetada, inculcada em você. Se você não lê a Bíblia, vai prevalecer nas suas mentes as notícias, as manchetes, as conversas, e eu ouso dizer que a maioria das notícias que nós recebemos, das conversas que nós falamos, não são coisas tão boas e não nos ajudam a crer na grandeza do poder de Deus. Eu e você precisamos nos encher todos os dias da palavra, para que até os nossos pensamentos sejam agradáveis a Deus, e uma vez que Ele então capta o nosso pensamento, através do seu Espírito que age em nós, Ele coloque isso em ação, e isso vai redundar principalmente em manifestação da sua grandeza na vida de outras pessoas e de todas as pessoas que estão à nossa volta. Posso ouvir um amém? Tem pessoas que onde elas chegam, até aqueles que dizem não gostar delas se alegram, porque onde aquela pessoa chega, o que ela pensa, agrada a Deus. O que ela pede, agrada a Deus. Então, onde ela chega, chega também a presença de Deus. Pergunta para o seu vizinho, você conhece alguém assim? Seria você essa pessoa? Se você não é, se você não conhece, saiba que você pode ser se você quiser. Porque essa é a vontade de Deus. A seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito. O nosso Deus é poderoso para fazer, infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. Aqui você já está tendo resposta da terceira pergunta. Nós somos os pedintes, e Deus é quem? É o realizador. Deus é o que é o poderoso para fazer. Agora, pelo que eu entendo, se você não pede, se eu não peço, Deus vai fazer o quê? Vai ficar esperando alguém que tenha fé para pedir, para pensar, para imaginar, para que Ele possa fazer. Por que é assim, eu sei lá. Ele decidiu que fosse assim. Agora, se você que pode pedir, se eu que posso pedir, não pedimos ou não pensamos o que presta, como é que Deus vai fazer? Daí a necessidade de saber que eu existo não apenas para receber, mas eu existo para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Deus escolheu precisar da minha vida para que essa terra fique um pouco menos pior ou um pouco melhor. Quem está entendendo, levanta a mão para o céu e glorifica. Olha que absurdo! Deus escolheu precisar do que você pede, do que você pensa, para que a terra não apodreça totalmente. E ainda que a Escritura diga que o mundo vai de mal a pior, você e eu precisamos pedir e pensar no melhor. Mas, apóstolo Lucas, lá no livro de Efésios, alguém aí que já leu Efésios muitas vezes pode estar pensando, no capítulo 1, no versículo 3, diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se está escrito que Ele já nos abençoou, que nós já fomos abençoados, por que é que precisamos orar? Se Ele já nos abençoou, se nós já fomos abençoados, por que é que nós precisamos orar?
Quem sabe se você entender hoje, você vai orar mais. Eu não conheço ninguém que ora demais, você conhece? Todas as pessoas que eu conheço que praticam esse mistério da oração, reconhece que é uma luta para orar, é uma luta. Ou quem aqui tem uma facilidade extrema, entra para orar e passa café da manhã, passa almoço, passa janta e está lá orando. Tem alguém aqui assim? Dá um sinal aí, por favor. Não tem ninguém. Mas eu conheço crente que nas Olimpíadas acordava de madrugada e chegava na outra madrugada, ele estava lá vendo tudo. As bênçãos de Deus, escute aí, já estão depositadas em nossas contas. Porém, o Deus Criador estipulou uma única maneira de sacá-las. Qual é? A oração ao Pai. Está tudo depositado na sua e na minha conta, mas para sacar é preciso orar ao Pai. Os discípulos pediram para Jesus: Jesus, nós não sabemos como é que o Senhor ora tanto, não dá para entender, todo dia o Senhor ora. Acaba o dia inteiro de serviço, nós estamos aqui pensando, agora Ele vai revelar os mistérios mais profundos para nós. Aí o Senhor pede para sair, nós ficamos te esperando, e às vezes nós ficamos esperando horas. Como é que o Senhor faz para orar? Nos ensine a orar, Jesus. E Jesus disse para eles: quando orardes, façam assim: Pai. Olha, irmãos, que coisa interessante. Significa que o egoísta, avarento, miserável, crente, que chega na presença de Deus querendo só para si, já está fora. Não é pai meu, é pai nosso, pai daquele irmão, daquela irmã que eu não vou com a cara, daquele cidadão que é meu xará e usa uma barba muito grande e ruiva. É o Lucas, está aqui. O senhor é pai do Lucas também? Ah, não, eu vou dar uma máquina de barbear para ele. O que eu tenho a ver com a barba dele, irmãos? Quem tem que gostar da barba dele é a mulher dele, não eu. O que eu estou querendo dizer? Tem coisa que você não tem nada a ver com isso, você fica se incomodando, não é problema seu. Porque para chegar diante de Deus, nós precisamos estar num estado de alma, que possamos dizer: Pai nosso, Pai de todos, que aceita todos como são, que respeita todos como estão, e que trabalha de dia e de noite para que todos fiquem parecidos com Jesus de Nazaré. Está entendendo aí? Tem muita oração que não passa do teto, porque o cabra chega, a cabra também, na presença de Deus: Pai meu, é só para mim, é tudo para mim. É que nem aquele crente que parece muito piedoso e diz: eu quero só o suficiente para mim, meu Pai. Eu não quero nada demais, não quero nada mais, eu só quero ter a minha casa, o meu carro, a minha comida, a minha provisão, o dinheiro para pagar as minhas contas. Miserável! Deus, eu quero mais, me dê muito mais, porque eu não quero só para mim. Eu quero ter para dar, para distribuir, porque eu quero ser parecido com o Senhor. Pai, eu quero ter sim para guardar na caderneta de poupança, mas eu quero ter sim para distribuir também. Pai nosso, diga aí para o seu vizinho: o Pai é nosso, viu, querido? Não é só teu não, é meu também. E é por isso que nós somos irmãos, porque o Pai é nosso. Louvado seja Deus. Caminhando para o final, para fazer um saque de um recurso de sua conta bancária, é necessário cumprir corretamente o procedimento estabelecido pelo banco. Senão, é possível ter 1 milhão na conta e nenhum tostão no bolso. Está depositado, o banco está fechado, só dá para sacar no caixa eletrônico. A pessoa tem um cartão, tem a conta no banco,
tem o dinheiro na conta, mas está sem um tostão no bolso. Com quem aqui já aconteceu isso? E quando aconteceu, você não sabia sacar. Já aconteceu com você? Isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Exemplo, todos os meses, centenas e quiçá milhares de idosos são roubados. Por quê? Tem o dinheiro na conta, tem a conta no banco, tem o cartão da conta, e aonde é que eles vão sacar? No caixa eletrônico. Nós vamos pouco ao banco hoje, irmãos, mas você que vai ao banco no começo do mês, você vai perceber que no começo do mês, o que mais tem lá é gente de que idade? Da terceira idade, e segundo alguns impacientes, atrapalhando tudo. E eles estão lá por quê? Porque eles não vão mais no caixa eletrônico, porque quem já roubou de um velhinho, não vai roubar de novo, porque velhinho é encardido. Nunca mais vão me roubar, nunca mais eu vou usar esse caixa, bandido. Eles ficam na fila, eles têm preferência. E aí nesses dias a fila dos velhinhos demora mais do que aquela que não é preferencial. Quem já viu isso? Não sei se você está conseguindo me entender. O dinheiro está lá, a bênção está lá, está depositada, mas para tirar o dinheiro de lá é preciso aprender a sacar. Você sabe o nome do banco de Deus? Eu acabei de ler. Regiões celestiais. O banco de Deus não fica na terra, fica num lugar que ninguém nunca viu. O mundo espiritual determina o mundo material. O nome do banco de Deus é regiões celestiais ou as mãos de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus é espírito, como é que você vai enxergar as mãos dele? É preciso aprender a sacar. E como eu disse, para concluir, eu quero falar sobre o procedimento básico do saque do banco das regiões celestiais ou das mãos de Deus. Procedimento básico para sacar do banco regiões celestiais ou mãos de Deus. Agora você sabe o nome do banco de Deus, não é? Qual que é o nome mesmo? Regiões celestiais. Porque estais assentado com Cristo nas regiões celestiais, buscais as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Primeiro procedimento básico. Para sacar de qualquer banco na terra, você tem que ter a conta, você tem que ter cartão, ou tem que ter registrado a senha, ou tem que ser pela digital, pela íris. Para sacar do banco de Deus, você precisa ter nascido de novo, a primeira coisa. A segunda, você precisa conhecer a palavra. A terceira, você precisa ter vida de oração. Mas aqui falando do procedimento básico, João capítulo 15, versículo 7. Jesus disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, primeiro procedimento básico para poder sacar do banco de Deus: permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus significa estar cheio da palavra de Jesus. Estar cheio da palavra de Jesus significa estar andando segundo ensina a palavra de Jesus. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por que será que tem gente que até dá aula de Bíblia, mas é uma árvore sem fruto? Por que será que tem gente que sabe Bíblia de cor, mas a vida é uma miséria? Por que será que tem gente que já ouviu o pastor Bocudo falar 200 mil vezes sobre o tamanho da língua e não consegue mudar de vida? Por que será que tem gente que volta e meia sente uma angústia do inferno e está sentado aqui hoje de manhã
e não muda. Por quê? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O que significa isso? Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por motivo nenhum eu uso a minha língua para falar mal de ninguém, porque a palavra de Deus permanece em mim. Porque a palavra de Deus permanece em mim, eu não tenho só paz com Deus, eu usufruo da paz que excede todo o entendimento. Por que será que tem gente que ora e Deus já opera, e o outro faz o mesmo pedido para a mesma pessoa e Deus não opera? Porque um está ligado em Deus e o outro está desligado. E o que é que estabelece a conexão sem que caia o sinal da internet? O procedimento, o comportamento. Pergunta aí para o seu vizinho, você está entendendo? Mas apóstolo, eu tenho motivo para odiar o meu pai, para odiar a minha mãe. Continua odiando, mas você fica desconectado. Eu tenho motivo para detonar fulano, para detonar ciclano. Continua detonando, mas você fica desconectado. Ser cristão eu não exijo mais o meu direito. Eu faço o que o Pai quer direito. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, ser cristão dá trabalho. Ser cristão não é só acreditar e ir levando a vida, não. Você tem que investir diariamente na vida cristã. Todos os dias, segundo a Bíblia, é preciso meditar na palavra. Todos os dias, segundo Jesus, é preciso ter pelo menos 1 hora de oração. De vez em quando você precisa jejuar, porque Jesus disse que quando Ele não estivesse aqui, os filhos dele jejuariam. Vida cristã precisa de manutenção. E sabe qual é sabe o que é que os cristãos menos cuidam? Da vida cristã. Quem discorda de mim, levante a mão, que eu vou sacar aqui meu 38. Quem concorda comigo, levante a mão. Tem muita gente deixando de ser incluída no coração de Deus, porque talvez nós não estejamos fazendo e vivendo do jeito que o Pai precisa que nós vivamos. Precisamos nos deixar guiar pela palavra de Deus. Ela deve determinar o nosso passo a passo. Posso ouvir um amém? Tiago 4,3. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Eu vou parar aqui, porque eu precisaria de mais 20 minutos, 25 minutos. Como semana que vem é ceia, deixamos essa pequena parte para o culto mais longo do domingo que vem. Convido você para ficar de pé. Oração ao Pai, poder de inclusividade. Através da oração, você se estabelece no coração de Deus. Através da oração, você pode estabelecer outras pessoas na presença de Deus, e elas é que vão decidir se elas vão para o coração ou não. O seu momento de oração, ainda que seja de 5 minutos, ele deveria ser como de uma transfusão, onde a pessoa que colocou a injeção na sua veia errou já umas 10 vezes, e você não está disposto a perder aquela conexão. Faça do seu tempo de oração, por menor que ele seja, um momento ímpar, um momento único, um momento exclusivo,
onde todos os seus sentidos se voltam para o teu Criador, que agora em Cristo Jesus você tem o direito de chamar de Pai. Levante uma de suas mãos junto comigo. Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome, bendito Criador dos céus e da terra, porque o Senhor é bom. Obrigado pela obra de Cristo na cruz do Calvário, obrigado porque o Senhor sacrificou o nosso irmão mais velho, para que cada um de nós, como filhos mais novos, pudéssemos chegar, mesmo com tantas fraquezas e fracassos que permeiam a nossa vida todos os dias, com ousadia na tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tem filhos preferidos. Antes o Senhor nos admoesta e nos trata segundo o nosso procedimento diante da tua presença. Obrigado, ó Pai, porque o nosso procedimento não é forte o suficiente quando te desagrada para nos separar, porque o preço que o Senhor pagou pela nossa vida é maior do que qualquer falta ou fraqueza. Obrigado, Deus, porque pelos méritos de Jesus Cristo de Nazaré, quando nós erramos, podemos nos arrepender. E arrependidos de novo, somos linkados, conectados no teu trono, e podemos usufruir desse mistério assombrosamente maravilhoso que é a oração, que é falarmos com o Senhor, sermos ouvidos pelo Senhor, atendidos pelo Senhor. Poderoso Deus, inculque, introjete, introduza, coloque, escreva nas tábuas do coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor ainda é e sempre será poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. Coloque, Pai, nas tábuas do nosso coração, que o Senhor ainda é capaz de provocar no coração dos nossos filhos fome e sede pela tua presença, de que o Senhor ainda é capaz de criar circunstâncias para cercar os nossos pais, para cercar os nossos irmãos e irmãs, os nossos tios e tias, os nossos primos e primas, para que eles enxerguem que precisam de Jesus Cristo como Senhor. Ó Deus, nos leve a crer de tal maneira que nós não nos cansemos de nos colocar todos os dias na tua presença em oração, clamando acima de tudo pela salvação dos nossos queridos e pela manutenção da nossa própria salvação. Poderoso Deus, nesses dias de tanto relativismo, ajude cada um de nós a crermos de todo o nosso coração que o Senhor não mudou, que o Senhor jamais mudará. E por causa disso nós podemos descansar em Ti, confiar em Ti, porque o Senhor continua sendo fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos tem prometido. Poderoso Deus, queima todo sofisma, toda fortaleza mental, esmiuça, Pai, como que com as mãos agora, aquilo que impede esse filho e essa filha de acreditar que é precioso, que é preciosa, e que pelos méritos de Jesus o Senhor ouve sim a oração, que o Senhor não vai desistir, que o Senhor não vai lhe entregar para o pecado, ó Pai, para aquilo que o tem dominado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Rei dos reis, Senhor dos senhores, leva-nos guardados para os nossos lares, debaixo da tua tão maravilhosa graça, e nos ajude, Pai, a manifestar a tua tão maravilhosa sabedoria, que através de nós, uma das facetas da tua sabedoria seja manifesta, e as pessoas que estão à nossa volta fiquem sabendo que podemos ter o mesmo Pai, pelos méritos de Jesus Cristo de Nazaré. E é no nome dele, Pai eterno, que nós oramos, agradecidos por mais esse dia de vida. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Um soquinho gospel. Diga aí para o seu vizinho até terça-feira, quinta das 7 terças da libertação.